Calma. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu me chamo Valdeci e hoje a gente está em mais um episódio do podcast De Frente com a Morte. E o convidado especial de hoje é nada mais nada menos do que o nosso professor de filosofia, Fábio. Uma salva de palmas para ele. Ave Maria, a expectativa, eu tô feliz de conversar com o senhor. Cara, que maravilha, um podcast De Frente com a Morte. Meu Deus, é tudo que eu fiz com a terceira série esse ano, né? Inclusive eles fizeram até uma AVS sobre a questão da morte, né? Que a gente chama de finitude em filosofia. A filosofia, ela abrange muita coisa obscura, né? Eu acho que a principal pergunta que a gente faz para todos os professores que vêm aqui é como que o senhor entrou, né? Como o senhor se tornou professor? De onde veio esse estalo inicial para o senhor se tornar um professor? Cara, o estalo inicial para tornar professor eu não tive, sabe? Eu não, tenho certeza que essa profissão me procurou, porque eu fugia dela, né? Eu comecei a trabalhar com a educação aos 18 anos de idade, ou seja, 34 anos atrás. Então, na verdade, eu ia trabalhar com a educação, mas eu trabalhava como assistente administrativo, eu não era professor. E aí, num belo dia, eu sempre li filosofia, desde os meus 18 anos que eu li filosofia, né? E num belo dia, lendo Platão, né? Inclusive, né? O diálogo Fédon, que é o diálogo sobre a morte, né? E lá tinha uma bela frase de Sócrates: filosofar é aprender a morrer. Eu digo, puxa vida, como é que o cara aprende a morrer, né? E aí, nessa jornada, eu decidi estudar filosofia. Tá? Já tinha trabalhado de almoxarife, já tinha trabalhado de assistente administrativo, já tinha trabalhado com várias coisas, já tinha trabalhado de fiscal de obras, né? Já tinha trabalhado de desenho arquitetônico, de muitas coisas. Mas aí eu me encontrei, foi numa sala de aula. Ah, chefe de obra, isso aí eu não imaginava. Fiscal de obras. Fiscal, pela prefeitura de Bahia, né? Mas assim, eu me encontrei mesmo quando eu comecei a estudar dentro da filosofia a parte da licenciatura. Aí eu disse, cara, é isso que eu quero ser, professor. E aí já lecionei, né? Na educação infantil, já lecionei no ensino fundamental, já passei aí uns anos no ensino fundamental. Ensino médio na modalidade normal, que é para a formação de professores. Já lecionei mais de 14 anos no ensino superior, em vários cursos. E no ensino médio, como estou agora, decidi entrar na escola integral para saber como é a rotina e etc. Ficar 3 anos. Eu já estou há 6 anos. Eu gosto desse nível da educação, que é o ensino médio, né? O ensino médio é a finalização de um ciclo, né? Você termina o ciclo da educação básica. A educação é dividida em duas, a básica e a superior. A básica tem a infantil, a fundamental e o médio, e a superior, como bem diz, a superior. Como o senhor falou, o terceiro médio é um encerramento de um ciclo, né? A gente não tem mais escola, e hoje o senhor teve um encerramento aqui de mais uma turma para o terceiro ano de mecânica e design, enfim. O que o senhor sente quando o senhor vê uma turma saindo do ensino médio? O senhor que já está nesse ramo aí há alguns anos. Eu fico muito emocionado. Por quê? Porque o jovem, né, o adolescente, eu disse uma das primeiras frases para vocês, o adolescente é um esquizofrênico, né? Não porque ele está doente de esquizofrenia, mas é porque ele ainda não sabe se ele é criança ou se ele é adulto, né? Porque ele está saindo da infância e ao mesmo tempo coisas são solicitadas para eles, demandadas, né, para que ele faça, mas ele ainda não sabe que caminho seguir. Então ele é muito machucado, né, em suas emoções, sendo obrigado a escolher uma profissão, só que ele ainda não sabe o que quer. Ele está adentrando ao mundo adulto agora. Está descobrindo, então, né? Exato. Então, eu fico emocionado porque na terceira série é como se virasse uma chave e você tivesse que fazer isso agora de forma mais obrigatória, né? Porém, bom é saber que o seu corpo e a sua mente já está, né, no ponto inicial do preparo para adentrar esse mundo adulto. Gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a maior dificuldade que o senhor ainda enfrenta nessa jornada como professor e que já passou aí por diversas escolas e por várias turmas? Nós temos muitas dificuldades enquanto professor, sabe? Porém, eu não vejo dificuldade para ser professor ou enquanto professor. Eu vejo dificuldade diante dos seres humanos. Porque nós humanos não somos perfeitos, né?
todos nós somos falhos, né? Todos nós temos problemas, né? Então, assim, aonde é que eu vejo dificuldade? No caráter, sabe? No egoísmo das pessoas. Então, em todo momento, a gente tem que tomar cuidado em nossa vida, porque sempre tem pessoas querendo puxar o nosso tapete, sabe? E nem por causa disso a gente vai puxar o tapete dos outros. Claro que não, né? A gente não pode deixar que o mau caratismo com a gente diminua o nosso caráter. O que a gente pode oferecer é sempre amor e abraço, sabe? Então a maior dificuldade é essa, é o ser humano que ainda não evoluiu nas suas emoções, no seu comportamento, né? Porque para mim a profissão não tem dificuldade nenhuma. Eu brinco, eu me divirto sendo professor. Eu tenho assim maior afago com essa profissão. Eu sabia fazer qualquer outra profissão se eu fosse à frente, porque eu já trabalhei de muita coisa diferente. Porém, o que mais me gratifica é a profissão de professor. Essa é maravilhosa. Eu não sei se eu quero ser professor, não. É complicado demais. Eu olho os professores assim, no final de ano tá todo mundo feliz, tá todo mundo triste. Aquele negócio assim, você vai ser ano. Eu tenho medo de ser professor às vezes, eu admito. Mas se eu fosse ser um professor, provavelmente seria de filosofia. Que coisa boa, né? Coisa boa, maravilha. E por incrível que pareça, é uma matéria que eu não sou bom, mas que me atrai. Você é questionador. Eu acho que todo mundo, antes de ser um filósofo, é um pensador. Já que o objeto da filosofia é o pensamento, né? E todo mundo pensa, então todo mundo é pensador. E refletir é comum a qualquer ser humano, então se você reflete, você filosofa. Bom, professor, eu queria saber como foi sua experiência no ensino médio. Como estudante, você está falando? Sim, como estudante. Tá. Foi maravilhoso. Para começar, eu fiz 3 ensinos médios, né? Eu fiz um ensino médio técnico, eu fiz um ensino médio de 2 técnicos, um de arquitetura e um técnico de contabilidade. Caramba, eu imaginava. E fiz um outro ensino médio, um foi lá também fiz outro de edificações, que foi no IF, né? Mil e utilidades. Um no Senai, o IF, que antigamente a gente chamava de escola técnica, né? Foi edificações, e um na escola de contabilidade, Academia de Comércio e Capitais Pessoa, que é ali perto do pavilhão do chá. Ali, então mais ou menos 3 técnicos, então assim, para mim foi maravilhoso. Primeiro porque eu já trabalhava, então já ganhava meu próprio dinheiro. Então não precisava, ainda bem que eu não precisava de quase uma pé de meia, né? Eu já tinha o meu próprio pé de meia, então eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos, né? Vendendo din-din. Trabalhei na feira de Bahia muito tempo, peguei frete com carrinho de mão, né? Então trabalhei muito. Depois dos 12 anos já tinha uma grana, já sabia como ganhar um dinheirinho por aí. O senhor é casado, né? Sou. Quantos anos de casado já? Rapaz, o mês passado eu fiz 1 ano de casado. Porém, claro, ainda estou em lua de mel, com certeza. Porém, anteriormente eu fui casado, né, mais 2 vezes. Eu fui casado 1 ano, aí fui casado novamente 28 anos. 28 anos. Como é ter 28 anos de casado e acabar? Qual é a sensação de acabar um casamento de 28 anos? É uma vida. Quando você passa dos 20 e acaba e você nem sabe que acabou. Caramba, foi profundo. É preciso saber quando acabou, né? Que eu tô falando do meu caso. Tem gente que passa 50 anos se amando, né? Mas de repente, quando um ou outro relaxa, o amor acaba de um lado. E aí, às vezes, a gente fica com o outro, né, só para ficar, com preguiça de recomeçar, né? No meu caso, eu passei o primeiro ano, depois de novo, mais 28 anos, e agora faz 1 ano que eu me casei novamente, né? Então estou na 3ª relação, né? Os matemáticos dizem que 3 é o número de fechamento, sabe? Porque se você pensar, né, trindade, né? Se você pensar pai, mãe, filho, né? Então eu quero que esse 3 agora, da 3ª vez de casado, da minha relação, seja um número de fechamento. Até porque eu estou mais maduro para ser de 50 anos, estou no meio século de existência, né? Eu creio que eu já aprendi a amar de forma mais responsável, com mais caráter. Porque assim, nem sempre quando acaba a culpa é só do outro, né? Cada um tem uma responsabilidade quando acaba qualquer relação. Seja ela amorosa, seja ela uma relação de amizade, sabe? Quando acaba, cada um tem uma responsabilidade.
seja em manter, seja, né, em não ter responsabilidade com aquela relação entre as pessoas. Isso, Fábio. Recentemente eu estava me questionando porque muita gente fala que a base de um relacionamento, de uma amizade, é a comunicação. Sendo que eu me questiono que falar com uma pessoa que não compreende o que você fala não adianta de nada. Ou seja, o que o senhor pensa é... Ai meu Deus, me perdi da fala. Mas tipo, o que o senhor acha que é mais coerente? Tipo, a comunicação ou a compreensão? Eu acho que você só comunica quando você compreende. Se você não compreende, não há comunicação. Como é que eu vou me comunicar se eu não compreendo? Na verdade, eu primeiro preciso compreender. É o primeiro passo. Porém, nem todo mundo quer comunicar. Às vezes a gente quer comunicar, mas o outro diz que não entendeu. É porque não quer, na verdade. Né? Então, se não quer, é sempre bom a gente partir, né, para outro movimento em nossa vida e não ficar ali insistindo numa coisa que não está sendo boa para a gente, sabe? E muitas vezes não está sendo boa para o outro. Seja na amizade, seja na relação amorosa. Entendeu? Então é bom partir sempre agora, sempre deixando o outro avisado, preparando o outro. A gente não pode ser desonrado ou canalha com o outro. A gente precisa dizer, olha, está acontecendo isso e vai ser assim de agora em diante. Para dar uma oportunidade para o outro se manifestar. Não, vamos resolver aqui, vamos dialogar. Mas se o outro disser assim, tudo bem, vai, vaza. Não faz questão, né? Aí, se não faz questão, aí você segue sua vida, de boa também. Tem que ir embora, tem que seguir o baile. Obrigada. Como professor, o senhor tem 36 anos, né, de profissão já? Já, 36. Nesses 36 anos, qual foi o maior desafio que o senhor encarou como professor? Seja lá uma briga, uma confusão, alguma coisa? As injustiças com o professor, eu acho que são sempre os maiores desafios. Por exemplo, às vezes o mal entendido que um professor fala com o estudante. Muitas vezes o estudante acha que o professor, ele é imortal, perfeito, sabe? E ele é um ser humano igual aos outros, velho. Ele sofre, fica doente, não ele é um robô, chora. Né? Não é um robô. Apesar de ter mais experiência de vida, mas o professor falha. Isso é normal, né? Não vai falhar todos os dias, mas o professor é um ser humano que falha. Então, às vezes, quando você comete um erro e você pede desculpa, aí você volta atrás e você tenta resolver, e as pessoas te tratam de forma injusta. Então, eu acho que eu sofri algumas injustiças, né? Mas também não carrego ódio no coração de ninguém. Porque, assim, quando você sofre uma injustiça de uma pessoa que é professor também, tudo bem. Mas se sofre de um adolescente, acho que o adolescente está em construção ainda. Ele está aprendendo, sabe? Então eu acho que as injustiças com o professor é que realmente é o que machuca, né? O que eu sofri, injustiça, né? Dizer que eu fiz uma coisa sem ter feito, é um mal entendido muitas vezes, que muitas vezes você quer explicar, você quer dizer, mas a pessoa já não quer mais. Só queria só brigar mesmo, arrumar uma briga. Com raiva porque tirou uma nota baixa, ou você deve ter tocado em uma coisa que a pessoa não gostou. Os conteúdos da filosofia são caríssimos. Por exemplo, conteúdo sobre a religião. Imagina, traz uma briga sobre muito a religião, grande. aí tem gente que tem uma religião, tem gente que tem outra, e você vai se posicionando ali, e muitas vezes ninguém entende que você está falando o conteúdo da filosofia, e não aquilo que você acredita, né? Outra coisa, conteúdos políticos, né? Que é caro para a filosofia também, sobre política. Nessa última coisa que a gente teve no nosso país, né? Essa última dualidade, Bolsonaro e Lula, não sei o que, também você pode ser injustiçado por conta disso, né? Então, muitas vezes o jovem, ele entra aguerrido numa briga que não é dele, entende? E termina sendo injusto até com alguns professores. E a injustiça dói para muita gente. Vocês que são jovens já sabem também o que é sofrer injustiça, né? Imagina um professor que quer sempre o bem do aluno, quer sempre que o aluno cresça, se dê bem. Imagina, né? Então a injustiça dói muito. Qual é a diferença de estar vivo e de viver na filosofia? Sim, essa é uma aula, né, dada, né? Então, assim, qual a diferença de estar vivo e viver? Uma planta está viva, né? Com certeza, um cachorro está vivo, né? Mas só os seres humanos vivem e existem verdadeiramente porque eles são livres.
A liberdade, ela é uma coisa construída pelos seres humanos, um conceito construído pelos seres humanos, né? Onde quem dá sentido a isso são os próprios seres humanos. Então, se eu olhar aquela árvore que está ali, ela está ali parada e não vai sair dali nunca. Mas se fosse uma pessoa ali, ia para onde quisesse. Então, essa é a diferença, né? Tudo que vive biologicamente está vivo, mas nem tudo é livre para dar sentido à vida que tem. Só nós humanos fazemos isso. O senhor como professor de filosofia tem sempre uma visão muito ampla sobre o que é o mundo em si, né? Às vezes até uma visão complexa de um jeito que a gente não pensa. Por exemplo, sobre as injustiças que o senhor acabou de falar. Eu queria perguntar qual é a visão do senhor sobre o amor, sobre a relação. O que o senhor acha sobre os atuais relacionamentos amorosos hoje em dia? Cara, se a gente for pensar num teórico, filósofo e sociólogo chamado Zygmunt Bauman, né, que fala do amor líquido, ele diz que atualmente as pessoas vivem amores líquidos. O que é o amor líquido? É o amor que se dissipa. Você com essa pessoa e depois já não cria vínculo e assim vai destruindo todos os vínculos. Amizade líquida, amor líquido, convivência líquida, né? Zygmunt Bauman fala nisso. Porém, eu acredito, né, que as relações devem ser mais permanentes, sabe? Quando você tem uma relação de amizade, você precisa preservar. Se tem uma relação de amor, você precisa preservar, né, para construir. Amor não é escolha. Eu não olho aquela menina de que menina bonita, aquela menina ali, eu vou me casar com ela, ela é bonita, inteligente. Não é assim. Eu escolho amá-la, não. O amor é uma construção, tá? A gente é absorvido pela paixão. A paixão nada mais é do que a vontade de procriar, de ter um filho. É inconsciente. Eu não olho para aquela menina e digo, eu vou ter um filho com ela. Não. Né? É inconscientemente em nós, e aí é Schopenhauer e Freud, né? É inconsciente, eu quero procriar. Porém, à medida que o tempo vai passando, com cuidado e carinho, a gente vai construindo o amor. Então, amor não é escolha, amor é construção. E nem todo mundo está disposto a construir o amor, porque construir o amor não é fácil. É complicado. Você tem que ceder muito. O amor, você perde um pouco de você e ganha um pouco do outro, enquanto o outro perde um pouco de si mesmo e ganha um pouco de você. E nem todo mundo está disposto a perder um pouco de si mesmo para construir um amor verdadeiro. Às vezes por orgulho, coisa desse tipo, não vai pra frente, sabe? Acho que o principal problema de amar hoje em dia é ter que deixar o orgulho de lado, deixar o ego também. Admitir que você errou, eu acho que é uma parte muito difícil. Pelo menos pra mim, que tô agora no início da vida, né? Eu sempre bato na minha... eu sou sempre certo. Inclusive foi o que minha mãe falou. Você é muito insistente nas coisas que você fala. Mas eu parei pra pensar e realmente eu sou muito insistente. Só que daí eu falo, eu acho que nesse aqui eu errei. Eu acho que nessa parte aqui eu tô errado. E aí é essa parte aqui que fala assim, eu tô errado. E aí como é que eu vou pedir desculpa? Deixar esse ego de lado, eu acho que é a parte mais difícil atualmente. Como professor de filosofia, né, falando ainda, continuando sobre sua profissão, eu fui o primeiro aluno que ele conheceu na escola, né? E quando eu estava no acolhimento inicial, eu fui o primeiro aluno a lhe cumprimentar na escola. Qual foi a sua primeira impressão sobre mim? Cara, protagonista, eu disse, esse menino deve movimentar essa escola, né? Eu digo, ele deve aparecer muito nessa escola aqui, porque não é todo mundo que é protagonista, né? Protagonista também é abdicar tempo de vida e de estudo. Nem todo protagonista se dá bem nas disciplinas. Geralmente fica em alguma final, acho que você já deve ter ficado numa ou noutra, né? Não, já esse ano ainda não. Nem física? Ainda não, por incrível que pareça não. Então, meus parabéns. Então, isso quer dizer que você está focado, né? E eu vi que o seu nível de protagonismo, de aparecer na escola, ele diminuiu um pouco, né? Mas por quê? Porque você começa agora a focar no estudo. Não é fácil isso, entendeu? Então, a minha impressão foi o seguinte, esse cara deve aparecer muito na escola, ele deve ser fundamental para a escola. Porque o estudante que é protagonista, ele movimenta a escola. Por mais que o estudante não apareça muito na sala de aula, sabe? Eu tenho muito respeito pelo estudante que é protagonista. Tem estudante aqui que assistiu um pouco minhas aulas, viu? Assistiu um pouco. Porém, eu não vou reprovar um estudante a jogar na final porque ele assistiu pouco minhas aulas. Porque ele assistiu pouco minhas aulas. Ele estava no acolhimento, ele estava ensaiando uma música para um dia que veio aqui o secretário de Educação, ele estava
Ou seja, ele estava imbuído de outras questões da vida. E se ensinar é educar para a vida, então isso também é vida. Aí ele estava construindo uma coisa aqui com o professor Gutenberg, não estava nessa. Eu vou sufocar o aluno por conta disso? Jamais. Pelo contrário, eu vou dar uma nota para ele, porque ele está se envolvendo com assuntos da escola, para mim, além da minha disciplina. No dia que ele tiver a fim de estudar filosofia, ele vem estudar. Quem sou eu para crucificar os outros? Né? Jamais. Eu queria que todos os professores tivessem essa noção. Seria muito bom, velho. Alguma pergunta? Eu queria saber se o senhor foi protagonista no seu ensino médio. Gente, como eu queria ter passado por uma escola integral, eu sou sincero. Eu estou aqui por escolha. Eu deixei 2 faculdades, certo? Uma foi as Ciências Médicas e a outra foi a UNPB, onde o professor Tarcísio leciona. Eu deixei 2 faculdades para adentrar o ensino integral. Sofri muito, viu? Mas não me arrependi. Eu gosto desse movimento de estudo orientado, de AVS. Eu gosto desse movimento da escola. O bom seria era que todos os jovens fossem, entendeu, engajados também, quisessem estudar, se esforçassem. Mas a gente sabe que não é assim, porque as pessoas são diferentes. Nem todos os jovens tiveram educação em casa, tem carinho de pai e mãe, etc. Tem as questões emocionais e sociais aí operando, né? Mas assim, eu não tive espaço para ser protagonista no meu ensino médio. O protagonismo ele vem aparecer no ensino médio justamente na escola integral. Se bem que dentro da escola regular tem sempre uma coisa ou outra, né? Antigamente a gente não falava líder de turma, né? A gente falava presidente de turma, né? Então, você pode ser um presidente de turma, mas você não tem aquela coisa organizada que tem na escola integral, que tem eleição, que tem você dialoga direto com a coordenadora, você pode chamar a diretora de dialogar. No meu tempo, a gente não se aproximava, não sei se o professor Gutenberg é desse tempo, a gente não se aproximava do diretor, não. Era raro se aproximar do diretor, do coordenador pedagógico, que naquela época tinha o nome de supervisor, né, ou de orientador, né? Mas agora todo mundo chama Lidiane, Julita. Não era assim. Hoje tem mais uma proximidade, sabe? Principalmente dos professores, porque na minha época a gente tinha professor que ele só falava na sala de aula, nos corredores ele nem olhava para a cara da gente, não. Então a escola integral, ela tem essa emotividade, sabe? Esse chegar perto dos estudantes, que dá espaço para o estudante ser protagonista e conversar, assim como a gente está fazendo agora, com o professor. Porque em outras escolas, na minha época, isso era impossível. O estudante chegava perto do professor e ficava logo se tremendo de medo. Entendeu? É claro que os professores hoje eles são mais preparados para deixar o estudante à vontade, né? Na época não, era ele lá no pedestal e o estudante lá embaixo, dentro da lama. Hierarquia, no caso. Hierarquia, o conceito de hierarquia. Hoje em dia pegaram aquele pensamento de o aprendiz se torna um professor, né? Esse negócio assim de... Então eu acho que todos os professores daqui têm isso, que quer que realmente o aluno melhore. Como o senhor professor, falando agora, voltando para a vida pessoal, né? O senhor é pai, né? Procriou, graças a Deus. Sim. Tá aí agora... Operou, inconsciente operou em mim. 3 meninas. Pegou pressão. Sou pai de 3 meninas. 3 meninas. Qual foi o maior desafio de ser pai dessas meninas? Cara, responsabilidade. Porque, vou ser sincero, eu não planejei nenhuma das minas 3 filhas. Simplesmente elas vieram, até porque eu não sou muito de planejar, não. Eu acho que quando a gente planeja, geralmente nunca, aliás, né, geralmente não, nunca as coisas saem como a gente planeja, nunca. E aí eu fico frustrado se eu planejar uma coisa e não sair. Então eu prefiro não planejar, seguir. Eu planejo mais as aulas, etc. Mas sobre a vida é impossível planejar. Porque o ser humano é imprevisível. A gente já sabe disso, né, pelas nossas aulas. Então, assim, o maior desafio é a responsabilidade de saber que aquelas vidas dependem de você. Se você ainda tem pai e mãe, chegar em casa, dê um beijo e um abraço neles. Porque eles vão fazer de tudo da vida deles para que vocês consigam o que vocês quiserem. E é isso que eu faço pelas minhas filhas. Elas são a minha razão de viver, né? Tenho um neto de 9 anos, como vocês sabem, filho da minha primeira filha. Mas as minhas filhas, elas são tudo na minha vida. Aliás, se não fossem minhas filhas, eu não existiria hoje. Porque eu passei por alguns processos existenciais fortes na minha vida, né?
A filosofia não está na minha vida por acaso. Não foi eu que procurei a filosofia chegou a mim, né? E se não fosse a existência delas, segurando com bracinhos finos de criança na minha mão, talvez eu não estivesse nesse mundo mais, já tivesse partido para o mundo da física e dos átomos, para entrar em contato com a totalidade que nos abrange. Já puxando para esse lado, já o senhor falou de neto, qual é a sensação de ser avô? Qual é a sensação de ver seus filhos formando uma família já? Cara, a sensação de ser avô é única, né? Como a sensação de ser pai. Mas eu acho, tem muitos avós aí que falam, né? Que repetem e outros falam que ser avô é melhor do que ser pai. Para mim, não. Para mim, a sensação de ser pai é única e é maior do que ser avô. Ser avô é coisa descolado, o cara deixa pra lá, quem vai cuidar? O cara tá aqui para descuidar. Ele não tá para cuidar. Ele tá para deseducar. O avô tá para deseducar. É trazer um coxinha de bombom, pegar uma caixa de chocolate e dar. A mãe quiser que cuide e o pai quiser que cuide. Né? Então eu acho que a sensação mais profunda para mim, tá certo? Eu vivenciei foi a de ser pai. A de ser avô é a sensação leve, tranquila, que você diz assim: eita, sou avô, coisa boa, não é nem eu que cuidar mesmo. Meu pai, a mãe, não tem aquela carga de estar lá, de madrugada. Emotivamente é bom, porque você abraça seu neto, você beija seu neto, é massa. Agora, quem vai cuidar é o pai e a mãe. A gente ajuda, porque avô, não diga avô, o avô não venha dizer o pai e a mãe que se responsável. Mentira, eu mesmo pago a escola do meu filho, do meu neto, né? Então é mentira que o avô que diz que os filhos que se virem, que não, ele sempre vai chegar junto, pelo menos se for um avô, né, emotivo, que se envolva, responsável, que goste da família, né? Então a família é tudo na nossa vida. Então, mas a experiência de ser pai, para mim foi a mais profunda, porque eu queria ser pai de uma menina, veja bem, eu queria ser pai de uma menina, não queria, e eu ficava perto, será que vai sair um menino? Com medo, né, que saísse igual a mim, né? A desordem que eu fiz com meu pai, eu digo, meu Deus, se sair um menino eu vou pagar com a língua, vou pagar firme. Eu quero ter uma menina, eu tinha um sonho de ser pai de uma menina. Aí nasceu uma, né? Aí no outro ano a mulher engravidou de outra, aí nasceu outra, né? Aí passaram 4 ou 5 anos, né? Outra, né? As minhas 2 primeiras filhas são da primeira, né? De uma mulher. A minha terceira filha é de outra mulher, entendeu? Então eu tenho 2 filhas de uma mãe e mais uma filha de outra mãe. 3 filhas, ou seja, eu fui agraciado e contemplado 3 vezes um sonho que eu tinha de ser pai de menina. Aí por quê? Por que ser pai de menina, né? É porque eu não tenho certeza que é só a partir da menina que a gente consegue mudar esse mundo. Porque a gente só muda o mundo a partir do gênero que é oprimido. E a mulher é oprimida desde que o mundo é mundo e ainda hoje é oprimida. Apesar de ter mudado bem pouquinho em doses homeopáticas, né? Mas a mulher ainda é oprimida nesse mundo. E é por elas que a gente consegue mudar. Então, ser pai de 3 meninas é aprender todos os dias. Pai, não é assim não. Porque como eu deixo livre, né? Pai, você está fazendo errado. Papai, você está fazendo errado. E eu aprendo com elas. Porque eu sou um menino, um homem, né? Sou um homem que fui criado dentro de uma sociedade machista, misógina, né? E alguns comportamentos eu mudei porque minhas filhas existem. Então imagine, hoje eu defendo a mulher onde eu for, não quero nem saber, eu defendo, né? Eu não faço piadinhas, não gosto de piadinhas com a mulher, etc, né? Mas eu defendo onde for. Por quê? Porque eu tenho 3 filhas que me ensinaram, né, como é, apesar da minha mãe já ter me ensinado, mas ter filhas é diferente, porque o cuidado é outro. Com a mãe você está sendo cuidado, com as filhas você está cuidando, então você tem que ter cuidado, e muito. Você pensa como prevenir, será? Se alguém assediar, quando alguém assediar, você dá um murro nele. Você pensa assim, você pensa diferente. O medo que você tem de ver sua filha pegar um Uber para um lugar que ela não sabe e você fica com aquilo na cabeça. Então, é assim que a gente vai mudar esse mundo. É pela mulher, que é o gênero oprimido desde que o mundo é mundo. Mudou pouca coisa ainda, porque a gente vê mulher sendo morta todo dia nesse país. Isso é um problema sério, é uma doença do macho brasileiro, do homem brasileiro. Talvez, quando o homem brasileiro deixar de ser macho e passar a ser homem, esse país vai mudar e muito. Porque aí a mulher vai deixar de ser oprimida, né?
e passar a viver de forma equilibrada e igualdade com o homem. Não ser opressora também, porque dizem, né, que o sonho, tem um livro aí, né, que o sonho do oprimido é ser opressor, mas isso não é bom. Eu acho que a mulher, ela precisa, além de querer ser opressora, querer viver, né, em pé de igualdade com o outro, em pé de equidade, né? Se o outro não quer igualdade, parte para outro, né? Parte para outro que quer igualdade. Porque os meninos no nosso país, eles são deseducados dia após dia. Ora pela televisão, ora por homem machista, ora por tudo. Mas menos para parar e refletir. Poxa, eu tenho uma mãe que passou 9 meses, velho, para me trazer para esse mundo, e eu falar mal de uma mulher. Eu também penso muito assim, sobre essa questão do... Porque eu sou homem, né? E eu falo com outros. E aí quando eu vejo uma pessoa falando assim, cara, tem que trair mesmo, tem que bater mesmo, tem que xingar mesmo, mulher, eu fico... Meu irmão, esses caras saíram de uma mulher, tá ligado? Eu vi a minha mãe ser traída por outras pessoas, e eu vi a dor que ela passou. Eu falei, cara, como que alguém consegue ter uma mãe e trair uma menina, seja lá... mas eu tava 1 mês com ela, independente, tá ligado? É esse pensamento que eu tenho. De como que a pessoa consegue fazer uma coisa com uma mulher sabendo que tem uma dentro de casa, sabendo que veio de uma, entendeu? E sabendo que ela teve ou tem os mesmos sentimentos que uma menina de 14 anos pode ter também. Então eu fico assim, impressionado quando alguém vai idolatrar uma pessoa, ele é meu ídolo, mas o cara agrediu mulher, o cara foi assediador, o cara foi até acusado de estupro por várias pessoas, e ninguém se ficar assim, caramba... Eu acho que aqui não é o meu ídolo mais, entendeu? Porque eu tenho uma mãe, eu tenho uma prima, eu posso ter uma irmã, uma avó. E eu tive exemplos na minha família que passaram por várias dificuldades na vida, mas que hoje estão de boa, graças a Deus, né? Tá todo mundo bem. E eu fico assim, incrédulo quando eu vejo uma pessoa que fala, mas eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que bater mulher. Eu fico, assim, não quero usar a palavra, mas eu fico muito estressado, eu diria, né? E como homem aqui, como professor, eu queria perguntar, se fosse para o senhor dar um conselho para a humanidade, o que o senhor falaria? Cara, eu digo que a humanidade deveria ser mais prudente com as suas decisões, sabe? Mais honesta. A gente não pode tomar decisões quando a gente está com raiva, com ódio, né? Parar um pouco, respirar, né? Para quando tomar uma decisão correta, que você não vai se arrepender no futuro. Porque o que a gente observa hoje, por exemplo, no século XXI a gente está rolando 2 guerras. Cara, isso é horrível. A gente já deveria ter superado essa história de guerra. Já passou. Por que a gente ainda continua guerreando? Então, o ser humano, ele conheceu, ele aprendeu, por exemplo, ele construiu a roda, ele construiu um carro para chegar mais longe, ele construiu um avião para aprender a voar, ele saiu até do planeta Terra, da atmosfera, construindo naves e chegou até a Lua, mas ele ainda não conhece a si mesmo, ele ainda não seguiu o primeiro conselho de Sócrates, conhece a ti mesmo. Então o que eu diria é isso, conheça a si mesmo antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer, né, alguma escolha na vida, porque quando a gente conhece a nós mesmos, né, a gente chega muito mais longe e chega satisfeito, porque a gente chega de acordo com aquilo que a gente gosta. De que adianta eu escolher um curso de medicina só porque dá dinheiro? De que adianta eu escolher um curso de contabilidade só porque dá dinheiro? Eu tenho que escolher, antes de tudo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Professor, mas como um adolescente que não conhece nada vai escolher o que gosta, se ele não tem experiência? Vai tentando. Não é porque você escolheu medicina agora que você é obrigado a ir até o fim da sua vida, não. Você pode escolher novamente e experimentar. Certo? Então um conselho para a humanidade é esse, né? É buscar conhecer a si mesmo. Alguém tem alguma outra pergunta? Na sua visão, agora vamos com a filosofia pesada. Uma última pergunta. Na sua visão, existe um sentido da vida? E se existe, qual seria? Claro que existe o sentido da vida. Sem sentido na vida, não teria nenhum ser humano vivo aqui. A vida tem sentido, mas não é um só. O problema da gente é achar que há um sentido só para todo mundo, né? Cada um de nós pode encontrar um sentido na vida. Por exemplo, eu encontrei vários sentidos durante a minha vida.
né? Um dos primeiros sentidos que eu encontrei na vida foi aprender, estudar, depois trabalhar, aprender dá sentido à vida, trabalhar dá sentido à vida, família dá sentido à vida. E quando eu fui pai pela primeira vez de menina, eu encontrei um novo sentido. Então eu encontrei 3 sentidos, né? E aí você vai galgando vários sentidos, porém nenhum desses sentidos teria sentido se não fosse o amor. É impossível dar sentido à vida se você não consegue amar. Amar o que faz, amar seus filhos, amar seu trabalho, amar sua esposa, amar seus alunos, amar. O amor de forma geral, sabe? Sempre. Então, se fosse para encontrar um sentido nessa vida, eu diria que o sentido dessa vida é o amor. Sem amor eu nada seria. Eu queria só chamar uma pessoa especial aqui, Lidiane, né, que está aqui, nossa coordenadora pedagógica. Pode sentar aqui. Senta aqui então. Ave Maria. Eita, agora ficou sério. Sobe aqui, ó. Sente-se aqui. Fica mais afastado. Gostou? Qual foi o caminho para a senhora se tornar... Qual foi o caminho para a senhora se tornar coordenadora pedagógica atualmente? Não, na verdade eu iniciei na vida educacional assim como professora, né? Eu sou formada em biologia, então eu comecei em sala de aula, passei muitos anos dando aula de ciências, depois de biologia no ensino médio, mas esse processo de gestão pedagógica sempre foi algo que me atraía muito. Eu sou formada nisso, né? Então, quando abri o processo seletivo para coordenadores das escolas integrais, na verdade, quando eu fiz o primeiro processo, eu fiz para professora de biologia, mas como eu já trabalhava na Secretaria de Educação da minha cidade, eu já tinha uns trabalhos voltados a isso, eu fui convidada para atuar na coordenação de um ECIP, na verdade. Então já comecei no modelo como coordenadora de uma escola técnica. Eu viajava 2 horas por dia, caminhava 20 minutos para chegar na escola. Era um processo bem árduo assim. Foi muito triste até no processo para mim depois de deixar essa escola, porque foi quem me deu muito suporte. Na época eu recebi muitas formações para estar no modelo. Era bem diferente assim, era bem legal. Então, mas eu precisava ficar mais próximo da minha casa. Minha mãe estava muito doente, estava internada e eu precisava dar um suporte maior. Então eu pedi essa remoção para João Pessoa. E em um curto momento da minha vida eu pedi para voltar para a sala de aula. Eu fui para uma ESI, né? Fui para a sala de aula. Mas o pessoal da secretaria, eles meio que não aceitavam eu na sala de aula. Eles queriam que eu voltasse, me ofereceram gestão de escola. Eu fui para a gestão de uma escola regular, passei algum tempo na gestão da escola, mas o que me chamava mesmo era essa parte pedagógica, estar nesse processo. E eu quis voltar, né, para o modelo integral, voltei, fui para o Antônio Gomes, fiquei lá, e veio essa questão de uma permuta, né, entre a PGCP daqui e a minha pessoa. Eu recebi esse convite já porque eu tinha essa experiência de escola técnica, e eu aceitei e acabei vindo pra cá, que foi uma grande escolha. Caramba, foi uma professora de biologia, eu não ia imaginar isso não. Se não fosse para eu nunca teria perguntado isso não, velho. Sério mesmo. Qual foi o maior, o que teve desmotivações, né, na sua jornada? O que foi que lhe desmotivou, assim, a maior desmotivação que a senhora teve nesse rumo até hoje? É porque, na verdade, é muito difícil lidar com pessoas. Às vezes você se doa muito, mas o que você recebe não é de acordo com o que você oferece. E às vezes nos deixa muito triste, na verdade, né? Porque é investimento de tempo. A gente que trabalha na escola integral, não só vocês, como nós professores, a gente temos família, a gente deixa tudo para trás para investir em vocês. E às vezes o que a gente recebe em troca não é bem aquilo que a gente espera e deixa muito triste, desmotiva. Às vezes a gente olha para trás, às vezes a gente quer desistir. Mas o que gera tudo isso, na verdade, é muito maior do que o que acontece de negativo, né? Tem coisas muito positivas. Tem muita gente também que reconhece esse trabalho
que valoriza e deixa a gente um pouco mais forte. Tem dias que são mais difíceis, né? Para a gente que está na administração de uma escola dessa, às vezes o professor ele tem um problema na sala de aula, mas a gente tem um problema geral. A gente lida com família, com estudante, com funcionários, com professores. Então, é uma carga muito pesada de se carregar. Mas a gente tem que ter muita sabedoria, porque até o não que a gente vai dar, a gente tem que dar um não bem dado para que a pessoa entenda. Porque às vezes a pessoa não entende. Mas a gente também tem que sempre se colocar no lugar do outro. Eu me coloco muito no lugar dos professores, quando chegam e me pedem algum lugar. Eu disse, se fosse eu, como eu queria ser recebido? O que é que eu queria dar nesse momento? Então eu sou uma pessoa que eu trabalho muito isso dentro de mim. E a gente tá aqui com o Fábio, né, professor de filosofia. Eu fiz uma pergunta filosófica para ele, eu queria saber o que a senhora pensa também sobre isso. As duas perguntas seriam, na sua concepção, o que é o amor, no geral, e o que é a vida, se ela tem sentido para a senhora e qual seria esse sentido da vida? Eu acho que alguns de vocês, eu vou resumir isso no que eu passei alguns anos atrás. Alguns de vocês sabem a minha história, que eu perdi a minha mãe e meu pai no mesmo dia, né? Minha mãe faleceu e meu pai foi assassinado pelo filho que ele criou desde criança. E eu estava dando aula, eu era professora de biologia na época. Aí um aluno, assim, o mais difícil foi voltar, as pessoas olharem para mim, porque foi antes da pandemia, foi 2019, foi algo muito trágico, perder os dois assim. E eu tinha muito medo das reações das pessoas quando eu voltasse para a escola, porque na verdade as pessoas olhavam para mim com pena. E eu não queria que as pessoas falassem desse assunto naquele momento. Eu não estava preparada para falar. E eu dei as minhas aulas, quando foi na última aula, aí um aluno levantou a mão. Aí eu já esfriei, porque eu senti no meu coração que ali vinha algo muito pesado. Então ele me perguntou sobre isso, sobre a questão do amor. Ele disse, professora, numa aula de projeto de vida, que eu fui professora de projeto de vida, a senhora tinha falado que se nascesse 1000 vezes, queria nascer na mesma família, com defeitos, com qualidades, mas queria os mesmos pais, os mesmos irmãos. E eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora. O que é que a senhora acha de Deus ter tirado seus pais no mesmo dia, da forma que tirou? O cara meteu essa. Então, naquele momento eu entendi que ele que estava precisando de ajuda, que ele estava com alguma revolta, alguma coisa tinha acontecido e ele queria isso, né? Ele queria ouvir isso. E o que é o amor? O amor é isso, é quando você sente proteção, é quando você recebe coisa boa, é quando você está satisfeito, né? Se falar de amor é algo muito, às vezes, simples para algumas pessoas, porque você acha que o amar é só o relacionamento de você com outra pessoa e você acha que aquilo é tudo, né? E o amor não é só isso. O amor, ele é muito maior que isso, né? E a vida, hoje eu agradeço a Deus pelo que eu passei, até pela perda dos meus pais, porque eles me criaram muito fortes. E hoje eu sei que superar isso mostrou que hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era. Às vezes as pessoas até perguntam, é muito difícil, hoje eu sobrevivo, hoje eu não tenho mais aquele alicerce de família que eu tinha anteriormente com os meus pais. Eu fui criada com pais separados, mas nunca fui uma adolescente nem uma criança revoltada por isso. Pelo contrário, a gente sempre foi muito amado pelos dois. A gente nunca teve revolta nenhuma por os pais não estarem juntos. Ao contrário, a gente entendeu na fase adulta que foi importante a separação dos meus pais para as nossas vidas, para que eles não vivessem um relacionamento com brigas, doentio, e a gente ter que tomar algum partido entre o pai e a mãe. Isso nunca existiu, pelo contrário, minha mãe sempre falou muito bem dos meus pais, e do meu pai ela deixou muito livre. No entanto, que alguns dos meus irmãos foram morar com meu pai por uma época da vida. Eu nunca fui, eu era mais nova, era mais mimada, era mais cuidada. Então eles nunca, minha mãe e meus avós nunca deixaram eu ir. Mas eles passaram esse tempo com meu pai, eles curtiram mais isso. Então a vida, ela é feita de desafios, mas ela é muito
linda para ser vivida, sabe? A gente tem que curtir da melhor forma possível, como se fosse o último momento mesmo. Porque as pessoas passam, esses momentos passam, a gente está passando por um processo agora do terceiro ano que está saindo, eles não vão viver mais esse momento. E isso faz parte da vida, eles vão viver outros desafios. E assim, para mim, a vida é muito linda, assim, eu agradeço muito a Deus tudo que eu passei, porque a pessoa que eu me tornei hoje foi por causa de tudo isso que eu já passei. Caramba, que resposta. E sobre o sentido da vida? O sentido da vida é você viver. Eu sempre digo que eu tinha sonhos quando criança. Sonhos simples, mas que eu consegui realizar. Esse é o sentido da vida. É você sonhar e saber que você tem que ter metas para alcançar esse sonho. O meu sonho, que eu até brinco até hoje, eu digo, eu tinha um sonho quando eu era criança de morar numa casa de primeiro andar, Fábio. Hoje eu moro, né? Ai, como eu gosto do térreo, não aguento mais subir escada. Quer dizer, sonhos bestas que eu tinha, que eu realizei. Pronto, eu tinha um sonho de ter minha escola. Hoje eu tenho a minha escola. E assim, eu vejo pessoas que trabalham comigo me tendo como espelho, né? Me tendo como uma líder, que eles querem se espelhar. Isso é muito importante, você também transformar vidas. E isso é muito legal. Caramba! Então acho que é isso, né? A gente encerra por aqui. Então é isso, pessoal. Podcast De Frente com a Morte se encerra por aqui com a aparição de Lidiane e com o nosso convidado especial, o professor Fábio de Filosofia. Eu gostaria de falar que, além do podcast ser De Frente com a Morte, o que se vê sempre nesse podcast é lições sobre a vida. Obrigado.